Oi, gente! Vamos para a nossa parte 2 sobre o meu último semestre em letras? Eu acredito que esse vídeo aqui vai ficar bem longo também, tá? Eu já adianto, mas a minha intenção é de concluir os assuntos mais sobre mesmo a faculdade aqui e na parte 3 falar mais sobre o que vem a seguir, o que eu tenho pensado agora que concluí a faculdade. Então, vamos lá. Começando não, né? Retomando no último vídeo, eu parei quando eu tava falando ali sobre o estágio 2, que foi no ensino médio. Então, vamos continuar e concluir essa conversa. Bom, aqui eu destaquei uma página daquele meu caderno que eu mostrei para vocês de estágio, que foi onde eu fui anotando alguns pontos aleatórios durante o estágio. Então, vamos comentar aqui algumas coisas. Olha, vou falar aqui em ordem totalmente aleatória, tá? Sobre a questão dos professores que eu acompanhei. Como falei com vocês, eu acompanhei uma professora de literatura, uma de redação, uma de português e um de inglês. Então, foram 3 mulheres e um homem. E 2 desses 4 professores eu já acompanhava no ano passado, então continuei nesse ano. E desses 4 professores, 3 deles foram meus professores durante meu Fundamental 2 e o meu ensino médio. Por mais que eu não tenha estudado neste colégio que eu estagiei, mas eles trabalhavam no colégio que eu estudava. Então, já conhecia um pouco, né, deles, da forma de trabalhar e tudo, não mudou muito desde quando eu entrei, desde quando eles foram os meus professores. Queria falar sobre as aulas de redação, começando com isso. Gente, assim, me chamou muita atenção desses 4 professores, assim, 2 professoras me chamaram muita atenção, que foram as professoras de redação e de língua portuguesa. Começando pela de redação, o trabalho dela, assim, muito esmerado, sabe? E me chama a atenção porque as aulas de redação para o ensino médio são apenas voltadas para a redação do Enem. É só isso e nada mais, sabe? Não tem outros gêneros literários, não tem nada disso. É só redação do Enem mesmo. E, como vocês podem supor, é um assunto bastante repetitivo e enfadonho, né? Já que é só aquilo. E ela tem aulas nessa turma, eu não me recordo a carga horária semanal de redação, mas se eu não me engano, são 3 aulas de redação por semana, sendo 50 minutos cada aula. Ou seja, é bastante, é bastante. Então, o que me chamou a atenção é porque, como o assunto é muito limitado, tipo assim, realmente não tem muito como você diversificar o assunto enquanto se trata de redação do Enem, porque redação do Enem é uma fórmula. E o que dá para variar ali mesmo são os temas, mas fora isso não tem muito o que falar. E o que me chamou a atenção foi que ela, toda a aula, tentava trazer algo novo, sabe? Algo inovador mesmo, algo que pudesse trabalhar aquelas coisas repetitivas por uma forma diferente. Isso me chamou muita atenção e você vê claramente esse esforço dela, sabe? Em trazer materiais, elaborar materiais distintos, estímulos distintos, isso eu achei uma coisa muito fascinante. E, inclusive, assim, tive a oportunidade de conversar com ela algumas vezes e comentava isso com ela, né? Do tipo, nossa, muito interessante isso e tudo que você faz. E ela falando, e me pareceu ser algo muito genuíno, sabe? Você via realmente, assim, que ela gostava do que ela estava fazendo, sabe? E ela comentou comigo que teve um período aí, alguns anos atrás, que ela trabalhava, se eu não me engano, em 4 escolas distintas durante a semana. E que ela trabalhava nos 3 turnos, manhã, tarde e noite, e que fim de semana ela ficava trabalhando manhã, tarde e noite para poder dar conta de se preparar para a próxima semana, corrigir prova, aquelas coisas todas, essas obrigações todas para além da sala de aula. Assim, fiquei muito impressionado com ela mesma, sabe? Admirei muito essa garra dela e ela falando assim que havia diminuído a intensidade, a carga horária de trabalho porque ela via que aquilo realmente, né, estava prejudicando a saúde dela, mas que se dependesse dela, assim, se não fosse pela saúde dela, que ela queria abarcar o mundo com as pernas. Que ela até falando assim que ela recebia muitos convites, né, de escolas e tudo para poder trabalhar, mas que ela tinha que
ela teve que aprender a dizer não, porque ela não sabia falar não, porque ela gosta mesmo, assim, sabe? Não é porque ela se sentia forçada a dizer o sim, mas porque ela queria dizer o sim pra todo mundo, mas assim, ela é uma só, não dá conta. E fora os trabalhos dela em escolas, ela trabalha tanto em escola pública quanto em escola privada, já teve experiência também com curso técnico, com cursinho pré-vestibular, enfim. E ela falando que fora isso, ela ainda é professora particular, tanto presencialmente na casa dela, quanto de forma online. Ou seja, trabalha para burro mesmo, muito interessante. E eu me recordo que na época da escola ela foi minha professora e eu admirava muito ela na época da escola, porque eu via essa garra nela e eu achava ela uma pessoa muito interessante mesmo, assim, sabe? Uma pessoa com gostos interessantes. Então, era uma pessoa que eu já admirava na época da escola e quando no estágio eu fiquei sabendo que eu iria acompanhá-la, eu fiquei muito feliz mesmo, assim, muito grata mesmo. Então, foi uma experiência muito, muito, muito legal. Depois, a professora de língua portuguesa. O que acontece? Ela também foi minha professora na escola e eu me recordo que, assim, a gente. Ela, como ela me deu aula quando eu era adolescente e tudo, né? A gente achava ela uma professora muito engraçada, mas assim, engraçada estranha, sabe? Porque ela, enfim, ela tem um jeitinho, assim, que é um pouco engraçado barra estranho, mais ou menos isso. Mas assim, é uma excelente mulher, uma ótima pessoa. E o que me chamou a atenção nas aulas dela, e que continua também na minha época era assim, é que ela faz muitos comentários legais. E assim, ela consegue linkar informações atuais com aquilo que ela tá trabalhando. Por um lado, eu acho isso ótimo e muito criativo. Por outro, eu acho qual palavra? Um pouco temporal. Acho que seria essa a palavra. Por quê? Deixa eu ilustrar para vocês. Vamos supor não, de fato, né, tiveram muitas aulas que eu peguei dela, que ela estava ensinando pros alunos sobre sinais de pontuação. Então, tava lá falando sobre, sei lá, ou sinais de pontuação ou caracteres, né? Então, falando sobre parênteses, travessão, exclamação, tá. E aí, ela falava, por exemplo, vamos supor, sei lá, gente, vou inventar aqui alguma coisa. Vamos supor que ela tava ensinando sobre exclamação. E aí ela falava, gente, olha, exclamação é um sinal usado pra exclamar mesmo, pra quando você tá exprimindo algum tipo de emoção ali na sua fala. Tá. Aí ela pegava um exemplo, ela falava assim, por exemplo, nossa, você ficou sabendo das enchentes no Rio Grande do Sul? Enfim, tô inventando aqui, mas só pra vocês entenderem que ela pegava um exemplo atual, tipo, sei lá, enfim, as enchentes, se fosse, né, o caso atual, hoje não é, mas enfim, só pra vocês entenderem. E aí ela fazia uma exclamação com aquilo. Só que aí ela pegava esse ponto, às vezes, pra poder discutir outros. Às vezes interessantes e às vezes eu acho que desnecessários. Então, igual eu tô falando. Por exemplo, eu, Maria Clara, particularmente, eu não acho legal, eu não faria isso de, gente, vamos aprender sobre exclamação. Nossa, você ficou sabendo das enchentes no Rio Grande do Sul? Eu não faria isso, sabe? Não tô falando isso. E eu tô dando um exemplo muito tolo, porque ela fez exemplos muito mais interessantes do que esse. Realmente tiveram coisas bem legais. Só não tô conseguindo aqui fazer jus ao que ela fez. Mas por exemplo, uma coisa que eu achei bem interessante é que eu aprendi muito com ela. Ela sabe muitos dados sobre a história da minha cidade, a história mesmo, assim, né, do crescimento da cidade. E eu aprendi muito com ela, assim, realmente sobre a história da cidade. Achei muito legal. E ela sabia fazer esses links, assim. Então, assim, tinham comentários que eles eram realmente engrandecedores, sabe? De você ficar sabendo mais sobre assuntos legais e tudo. E tinham outros comentários que eu já julgo bastante, assim, desnecessário e também até foge muito do assunto. Por exemplo, durante esse período que eu tava no estágio, teve o conclave papal, né, do novo papa. E o que acontece? Eu tô falando isso assim, gente, eu sou católica, né, estudo doutrina católica, amo estudar sobre a minha fé, só que eu tenho total certeza, assim, que eu entendo bulhufas sobre um conclave, entendeu? Então, assim, por exemplo, eu sei que tem um dos cargos ali, dos encargos pro conclave, que se chama Carmelengo. Me fala o que o Carmelengo faz.
Eu não me recordo. Eu não lembro se ele é o que anuncia o novo Papa. Eu sei que tem o decano, que é outra função também dentro do conclave. Me pergunta o que é o decano. Não sei, tipo assim, e tá tudo bem, sabe? Eu não preciso saber tudo. Pra eu ser uma boa católica, eu não preciso saber, nossa, cada nome de cada funcionário, como funciona tintim por tintim de um conclave e tal, não sei o quê. Sabe? Tipo, não é necessário ir tão a fundo assim. Se eu quiser, maravilha. Mas se não, tá tudo certo também. Então, por exemplo, pra mim, Maria Clara, quando eu fico olhando essa situação, vamos supor, uma pessoa vem me perguntar uma situação sobre o conclave. Eu vou responder aquilo que eu souber. Se eu não souber, ou se eu não tiver certeza, eu vou falar com a pessoa, falar, Ciclano, olha, eu não sei sobre isso, te recomendo buscar esse conhecimento em tal lugar que eu sei que é uma fonte segura. Ou então, se eu quiser falar sobre algo verossímil, eu vou falar com a pessoa, falar assim, olha, me parece que é mais provável isso, mas você confira nessa fonte que é a fonte oficial, entendeu? Eu vou fazer isso, eu não vou sair por aí falando uma coisa que eu não sei. Então, pelo menos vou me esforçar para não fazer isso, né? Todo mundo é humano, pode errar. Mas a gente tem que ter esse esforço de ter essa honestidade mesmo intelectual. E aí, por exemplo, ela foi resolver trazer esse assunto, que era atual no momento, para a sala de aula. Gente, assim, teve uma aula mesmo que ela gastou a aula inteirinha falando sobre conclave. Então, já tem número 1. Isso não é um assunto para poder falar numa aula de língua portuguesa. Você não tá dando aula de catequese. Você não tá ali para fazer isso. Então, não é seu papel explicar sobre um conclave. Número 2. E como é um assunto que gera curiosidade, é óbvio que os adolescentes ali estavam fazendo 1001 perguntas, entendeu? E ela, claramente, não tinha segurança do que ela estava falando. Tanto que ela falou algumas coisas, assim, bem básicas e bem erradas. E claro que eu tava ouvindo aquilo ali, não falei nada, evidente, né? Não é papel meu de estagiária enfrentar professor em sala de aula. E assim, eu tenho certeza que ela não estava fazendo aquilo ali com nenhuma malícia, sabe? Ela é uma boa pessoa e tudo, então tenho certeza que ela não tinha nenhuma malícia ali, só que ela estava querendo ir além das competências dela. E ao invés dela ter a humildade do, gente, então, eu não sei sobre isso e tudo, ela continuou a insistir em algo que ela não sabe. E os alunos, você percebe que eles olhavam para ela com bastante respeito, sabe? Do tipo, nossa, como ela sabe muita coisa e tal. Então, sabe, é muito complicado isso, porque quando você não tem essa humildade de pôr um freio naquilo que você não sabe, você faz um grande desserviço. Porque todos aqueles ensinos, aqueles ensinamentos errôneos que ela propagou ali na sala, os alunos vão ficar com aquilo, sabe? Eles ficam com aquilo e eles dão crédito pro que o professor tá falando. Eles não estão preocupados, muitas vezes, de verificar realmente nas fontes oficiais se aquilo tá certo, se não tá, entendeu? Então, assim, é complicado, sabe? O você não se calar pode gerar resultados realmente desastrosos. Então, ao mesmo tempo que eu vi vários comentários legais e enriquecedores dela, eu vi muitas coisas do tipo, caraca, passou dos limites, passou das suas competências, vamos nos calar? Um pouco isso. Depois, tá, e falando sobre a reação dos alunos, né? Tanto com a professora de redação, quanto essa de língua portuguesa que eu achei muito interessantes as aulas. Então, gente, é aquela situação, né? Óbvio que tinham alunos que, nossa, adoro as aulas e tal, e não sei o que, essa professora é muito boa. E tem o contrário daqueles alunos que, tipo, tão nem aí para aquilo. Então, realmente, e isso, eu também fiquei pensando muito isso, sabe? O tanto que eu já tive essas discussões antes de conversar, por exemplo, se uma sala de aula que tem alunos desinteressados, isso é culpa do professor? Nem sempre. Então, a gente não pode colocar isso tudo na conta do professor, principalmente quando se trata de alunos que estão no ensino médio e que já são autônomos, né? Então, eles ainda estão em formação, é claro, mas eles já têm autonomia para poder se impor alguma disciplina, é nesse sentido. E o que acontece? A professora, então você percebe que essa questão de uma sala desinteressada não é só culpa do professor, não é mesmo, porque as aulas dessas professoras, principalmente da de redação, eram aulas extremamente bem trabalhadas, você via que ela estava colocando ali corpo e alma, sabe? E ainda assim tinham alunos que estavam, tipo, não ligo e tudo. E isso é tão interessante, já abrindo também um parêntese sobre essa discussão, gente,
sobre o porquê desse desinteresse. Assim, eu acho que isso foi uma grande marca que eu percebi no ensino médio, que é o desinteresse mesmo. Só que assim, gente, é um desinteresse extremo e que é o cúmulo da falta de educação. Por exemplo, eu comentei isso com você, se eu não me engano, no meu relato do estágio 1, que durante o meu estágio eu pude perceber muito o quanto que eu também, Maria Clara, quando estava ali naquela carteira de sala de aula, o quanto que eu também fui sem educação com os meus professores, sabe? Sem educação aqui, por exemplo. Hoje eu olho para isso e hoje eu entendo que eu era muito sem educação por fazer isso. Por exemplo, sei lá, o professor tá lá explicando, às vezes tá olhando para você, ou você tá falando com o professor, e você começa a bocejar, tipo, na cara da pessoa, entendeu? Isso é um tipo de indelicadeza, de tratamento mesmo. Ah, Maria Clara, então eu não vou bocejar? Sim, gente, você não vai bocejar, entendeu? Você vai engolir o bocejo, e isso é totalmente possível, e isso é um sinal de delicadeza. Outras situações, sei lá, por exemplo, nos meus anos finais do ensino médio, eu passei a ficar bem descontrolada com o uso de celular em sala de aula. Então, principalmente aquelas aulas chatas, eu mexia mesmo no celular escondido na sala de aula. Então, eu não tinha esse problema, adquiri esse problema. Eu não me lembro mais se, tipo, se nos últimos anos eu corrigi esse comportamento ou não, mas era algo que eu fazia e tava errado, óbvio, por todos os aspectos, tanto porque não era pra eu estar fazendo aquilo ali, mas também porque isso é uma falta de educação com o professor. Então, hoje eu olho muito isso. Por exemplo, hoje, se eu tô em qualquer ambiente que eu não tô gostando daquilo ali, não tô gostando daquele papo, seja o que for, eu já tenho essa consciência hoje do tipo, beleza, não estou gostando, mas eu tenho que ter uma certa educação. E respeito com o outro mesmo, sabe? Não é pra todo mundo me achar bonitinha. E também, novamente, né, gente? Não tô falando isso, falando que eu sou o exemplo da educação e que eu nunca fale, que eu nunca bocejo e que eu nunca isso. Não, não é isso. Mas eu tenho essa consciência hoje de que eu devo seguir esse caminho. Acho que esses alunos do ensino médio têm essa consciência? Não acho que eles tenham essa consciência, da mesma forma que eu também não tive. Mas eu também não tive naquela época porque não tinha ninguém que me falasse sobre essas coisas, entendeu? Eu não tinha essa educação. Então, aí, enfim, talvez vocês me perguntariam, né? Do tipo, e o que você acha que tem que fazer então para esses alunos fazerem isso? Muito complexo. Por quê? Numa sala de aula desse perfil que eu vi, se você virar e falar pro aluno assim, olha esse claninho, então, não é muito educado você ficar bocejando, de verdade, esses alunos não vão nem entender o que você tá querendo dizer, sabe? Eles vão achar aquilo só um aporrinhamento. Eles não vão perceber que você tá querendo o bem deles. Então, de verdade, numa escola desse perfil, dessa forma, eu não sei o que pode ser feito. Agora, quando você tem, por exemplo, uma prática que eu acho muito legal, que eu faço também no meu trabalho particular, que são as preceptorias. As preceptorias são aquelas reuniões individuais que você tem com as famílias. Então, literalmente, você conversa com os pais, ou com a mãe, ou com o pai. Geralmente é a mãe, né? Mas se os pais também quiserem, não tem problema. E dependendo da idade do aluno, o aluno juntamente. E aí, nesse momento de preceptoria individualizada, personalizada, é que o professor vai expor essas coisas. Aí eu acredito muito nessa ferramenta. Tanto que, como eu disse pra vocês, eu faço no meu trabalho e faço porque eu vejo a eficácia e a importância. Tanto que, assim, eu realmente acho que você ensinar uma pessoa sem esse acompanhamento da preceptoria semestral, pelo menos, eu vejo que o trabalho, ele é em vão, sabe? A preceptoria realmente, assim, gente, é a garantia do sucesso da educação. E o que nós temos nessas escolas, na maior parte do Brasil? Tem aquela famosa reunião de pais, né? Que acontece, não sei, a cada bimestre, a cada semestre, como que é. Na minha época na escola, eu acho que tinha, sei lá, 1 ou 2 reuniões de pais por ano. Iam alguns gatinhos pingados ali, porque muita gente tá trabalhando, muita gente não pode ir, muita gente não quer ir. Enfim, porque sabe que chega lá, não dá nem nada. Então, assim, sabe? Não existe aquela eficácia da reunião de pais, e principalmente porque você tá falando ali para um grupo de pessoas, mas às vezes você tá precisando falar alguma coisa no tete a tete. Na minha escola, por exemplo, eu lembro que na primeira entrega de boletim, tinham 3 períodos do ano que eram entregues os boletins. No primeiro, os pais poderiam ir na escola se quiser, apanhar o boletim, quer dizer, né, os pais têm que apanhar o boletim mesmo, só que eles poderiam conversar com um professor em particular. Só que é uma conversa, gente, assim, 5 minutos, porque afinal tem uma fila atrás de você, e muitas vezes são comentários super superficiais, sabe? Do tipo, não, a Maria Clara é uma ótima aluna, não tem trabalho nenhum com ela.
Isso vai me fazer uma melhor estudante aonde, exatamente? Então, Então, eu acho que isso deve ser trabalhado na preceptoria. Porque aí, por exemplo, eu vou conseguir falar com aquela mãe, com aquele pai, com aquele aluno, se for o caso. No caso deles que são já maiores, eles participariam da preceptoria. E aí você pode falar assim, olha, eu tô percebendo que durante a aula você tá bocejando muito. Você tem ficado muito cansado, sabe? Assim, gente, de verdade, eu já cansei de fazer preceptoria para poder falar sobre sono dos meus alunos. E assim, ninguém nunca ficou ofendido sobre isso. Claro, né? Tem a forma de você fazer isso também, mas é você mostrar que você tá preocupado com aquilo. Do tipo assim, olha, eu tô vendo que você tá muito cansado. Você vem pra aula cansado. Tá acontecendo alguma coisa? Você tá tendo alguma dificuldade? Porque às vezes, gente, o aluno tá ficando até tarde mexendo no celular, aí dorme super mal, aí tem que acordar cedo, aí não faz a tarefa, ou às vezes você tá tomando um medicamento super pesado. Sabe, assim, os motivos podem ser inúmeros. Não tá tomando café da manhã. Então, isso tudo você alinha na preceptoria. Aí sim, eu acho que isso mudaria. Agora, realmente, outra coisa também que acontecia, que eu acho, assim, uma verdadeira perda de tempo. Aqueles famosos sermões. Cansei de ver isso no meu estágio. Sabe, de vir a diretora, de vir a supervisora, de vir o professor, de vir não sei o quem, e gastar quase que uma aula inteira, se não uma aula inteira, dando sermão nos alunos. Do tipo, olha, estou muito decepcionado com a nota de vocês nessa prova, o que tá acontecendo? Se vocês não estudarem, vocês não vão passar no Enem, e vocês, desse naipe, sabe, assim, mais ou menos isso. E assim, eu ficava ouvindo aquilo e pensando assim, meu Deus, por que perdem a energia falando isso? Tipo, óbvio que isso aqui não vai levar em lugar nenhum, né? Porque, novamente, é isso, é você falando ali pra manada. Você sabe se todo mundo ali tá querendo passar no Enem? Sabe? Você sabe qual que é o objetivo de cada um? Você se preocupa em conhecer o seu aluno? Então, assim, de verdade, complicadíssimo isso, sabe? São problemas muito grandes. Por que eu falo problemas muito grandes? Por exemplo, eu fico olhando essa questão que eu tô falando com vocês dessas faltas de delicadeza, de educação no trato. Aquilo ali, gente, não reflete, não é só na formação humana daqueles alunos, também, mas nos resultados acadêmicos deles, no futuro da vida de trabalho desses adolescentes. Porque, por exemplo, uma coisa que me chamou também muito, muito, muito a atenção. Gente, alunos dormindo em sala de aula. Tipo assim, não era assim, um ou dois, não. Vários, 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 vários. Uma turma mesmo que eu acompanhei muito do ensino médio, eu não lembro, acho que tinham tipo 20 alunos nessa turma. Assim, eu cansei de ir pro estágio e metade da sala tá dormindo. Literalmente dormindo mesmo. Assim, eu fiquei muito chocada com isso. Eu realmente não sabia que isso tava tão em alta assim, sabe? Pelo menos nessa escola, né? Eu tenho que tomar muito cuidado pra não generalizar. Porque realmente, assim, eu confesso pra vocês que eu vejo isso e realmente eu fico pensando que é em todo lugar. Inclusive, queria até fazer uma correção do último vídeo que eu fiz, que eu tava falando assim, que, você colocar o seu filho pra estudar numa escola pública e numa escola privada, a diferença é nula. Isso não é 100% verdade. Isso é assim, verdade em muitos casos, muitos casos. Só que isso não é sempre que acontece, né? Por exemplo, eu sei que tem colégios, aqui na minha cidade não, mas, por exemplo, na capital, em Belo Horizonte, tem muitos colégios lá que são, assim, ultra, hiper, mega especializados em Enem. E, de fato, todo mundo que entra nesses colégios lá, de BH, que são caríssimos, eles realmente, assim, têm um rendimento incrível no Enem. Eles passam em primeiro lugar, eles passam em cursos altamente concorridos e tudo. Porque o investimento é alto, a carga horária é alta, a exigência é alta dos alunos, dos professores, não sei o quê. Aí eu vou falar com você que você colocar ele num colégio desse e numa escola pública é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Então, até fazendo essa correção, não estou generalizando, mas sim, em muitos casos, você colocar numa particular e em uma pública não tem muita diferença. Eu falo isso aqui da minha própria cidade. Os colégios privados que eu conheço aqui da minha cidade, eles dão basicamente pau a pau com uma escola pública. Então, Tá, voltando. Sobre a questão do impacto disso, do sono, né? Que eu tava falando com vocês, que eu fiquei bem chocada com isso.
Porque, assim, de verdade, na minha época da escola não tinha isso. Eu nem me lembro de um colega meu de turma dormindo em sala de aula. Eu me lembro de colega dormindo em sala de aula quando eu tava, tipo, no segundo ano, primeiro ano do fundamental. Crianças, entendeu? Inclusive, eu mesma já dormi em sala de aula quando eu era bem criança mesmo. E isso aconteceu, acho que uma vez. Então, assim, realmente fiquei bem impressionada com isso. E aí, falando sobre isso do seguinte sentido, esses maus comportamentos desses alunos têm reflexo na formação humana deles, sim, mas também naquilo que eles vão conseguir ou não no futuro, quando eles saírem desse colégio. De verdade, assim, eu estou verdadeiramente curiosa para saber quem serão esses adolescentes daqui 5, 10 anos. Sabe? Porque eu fico pensando assim, gente, você vive aqui esse período de forma tão esculhambada, sabe? Do tipo, não tô ligando nem 1% pra isso daqui. Eu fico pensando assim, olha, quando você sair da escola, onde que você acha exatamente que você vai parar? Porque para você conseguir um trabalho, você tem que ter habilidades para oferecer e entregar resultados. Né? Todo trabalho exige um grupo de habilidades e te exige que você entregue certos resultados. Isso é o trabalho. Aí eu olho para esses alunos e vejo a total indiferença, a total apatia e inércia, sabe? Do tipo, cara, nada me importa, sabe? Sou quase que inabalável mesmo, assim. Caiu o mundo, não tô nem aí. Eu não sei o que eles vão encontrar quando eles saírem da escola, assim, honestamente, não sei. Se vão pra faculdade, sei lá, pode ir pra qualquer curso aí que for. Que qualidade de estudante vai ser essa? Assim, a qualidade das nossas faculdades já é muito questionável. Aí você pega um péssimo aluno numa péssima faculdade, o que vai sair disso, meu Deus do céu? Então, assim, de verdade, eu realmente acho isso preocupante e realmente estou curiosa para saber quem vai ser o Brasil daqui a alguns anos. Porque, por exemplo, esses meninos, né, que hoje estão na escola, eles são de qual geração mesmo? Tem a geração Z, que é a minha, né? Eu esqueci a geração Z vai até onde. Depois acho que tem a geração Alpha, né? Eu não sei se eles pegaram já essa geração. Mas enfim, essa geração após a Z, tô curiosa para ver onde que eles vão chegar. Muitos ali ainda estão na Z, né? Que é a minha geração também. Porque assim, eu tenho pensado muito isso comigo. Só assim, comentando um pouquinho, porque eu vou deixar isso pra parte 3. Mas eu tenho pensado muito sobre as dinâmicas de trabalho que a geração Z vai pegar, sabe? Tipo, quer dizer, nós estamos pegando isso, a geração Z, e os millennials também pegaram muito isso, assim, esse mundo com uma dinâmica de trabalho muito distinta. Por exemplo, hoje em dia, a regra, vamos dizer assim, é que você tenha vários empregos durante a vida. Isso é o esperado. Na época dos meus pais, por exemplo, que são boomers, isso não aconteceria de jeito nenhum, sabe? Quer dizer, não sei se meus pais são boomers ou se são X. X são os boomers? Caraca, tô meio variando. Acho que são boomers mesmo. Não sei se X e boomers é a mesma coisa. Mas o fato é que isso, assim, pros meus pais é muito inacreditável, sabe? Do tipo, cara, que isso? Não, né? Tipo, você tem um trabalho a vida inteira. E de preferência concursado. Meus pais, por exemplo, foram concursados, tiveram o mesmo trabalho a vida inteira, moraram na mesma cidade a vida inteira, e hoje em dia isso se torna cada vez mais raro, você continuar numa mesma cidade, no mesmo trabalho e tudo mais. Não estou aqui julgando mérito, tá? Se isso é bom, se isso é ruim, se é melhor fazer isso, fazer aquilo. Não tô falando nada disso. O que eu tô querendo dizer é que o mundo realmente tá muito diferente. E nós estamos entrando nesse mundo de trabalho muito diversificado. A gente está entrando no mercado de trabalho hoje que diploma universitário não significa muita coisa. Diploma de mestrado, de doutorado, não significa muita coisa mais. Até porque tem trocentas pessoas, balançar uma árvore, cai 500 pessoas que tem tudo isso igual a você. Então, tipo assim, qual que vai ser o diferencial dessas pessoas? Até mesmo as formas de contratação hoje, assim, eu tava conversando sobre isso com meu pai, o tanto que os concursos estão ficando cada vez mais raros e outros tipos de contratação estão entrando em vigor, seja contrato mesmo temporário, seja PJ, no caso do MEI, assim, e tudo isso tem implicações, sabe? Claro que ainda tem contratação CLT, mas assim, o meu chute é que a contratação CLT a cada dia que passar vai ficar menos e menos e menos frequente.
Porque para os contratadores, você contratar uma pessoa MEI é algo muito mais favorável para o contratador do que o CLT. Então, assim, a gente está pegando um momento realmente muito dinâmico e que a gente está tentando entender do tipo, eu mesma, inclusive, né, vou falar isso com vocês na parte 3, estou tentando pensar, caraca, beleza, onde que é o lugar da Maria Clara nesse mundo tão dinâmico, sabe? O que eu vou fazer? Como que eu consigo buscar alguma ilha de estabilidade nisso daqui? Então, assim, acho que cada um vai ter que navegar no meio dessas questões, descobrir as suas próprias respostas. Aí eu quero dizer assim, eu fico imaginando esse perfil navegando sobre essas mesmas questões. Eu não sei no que vai dar, assim, honestamente. E não sei. Não sei mesmo, assim. Eu espero que. Eu acho que também tem muito isso. Eu pude ver isso muito na minha vida, né? Claro, como eu tava falando com vocês. O quanto que realmente tem muitas coisas que a gente só amadurece quando sai do colégio, né? Principalmente se você começar a trabalhar, né? A gente trabalhar amadurece, que é uma maravilha. E esses meninos não trabalham. Então, é muita coisa. É muita coisa. Mas assim, há esperança, claro, né? Eu aprendi muita coisa depois da escola. Outras pessoas podem também, mas eu fico pensando assim, não são todos que vão pra esse caminho, entendeu? Não são todos mesmo. Enfim, sei lá o que vai acontecer. Depois, tá, então falando sobre essas duas professoras que me chamaram a atenção. Outro comentário que eu queria fazer, assim, a professora de literatura que eu acompanhei fazia alguns. Ela gostava muito dessa coisa dos resumos, mapa mental e tal, e aqueles resumos bem assim, esteticamente bonitos, sabe? E eu acho que tem mérito nisso. Acho muito legal, acho muito caprichoso. Só que o que eu percebi muito nas aulas dela, assim, aulas muito vagarosas e que poderiam ser mais rápidas se tivesse menos tempo perdido em coisas que são mais negociáveis. Então, tipo assim, você não precisa fazer em sala de aula um resumo ultra, hiper, mega lindo, né? Uma obra de arte. Você pode fazer algo caprichoso, bonito, mas que isso não interfira no andamento da aula. E também eu via muito tempo perdido com questão de conversa fiada e com opiniões irrelevantes. Isso é outra coisa que eu também observei muito, sabe? Sabe essa coisa do você cuspir a sua opinião sem ela ser solicitada? Pois é, eu fico pensando assim, isso não é comportamento de um professor também, sabe? Gente, sala de aula não é pra isso. Não é pra você poder falar sobre coisas que não competem a você, sabe? Ninguém quer saber a sua opinião sobre conclaves, sobre política, sobre o que for, assim, você não tá ali pra poder fazer isso. E principalmente quando você vomita uma opinião às vezes super polêmica, e aí eu fico pensando, tá, beleza, agora que você vomitou isso, você vai limpar o vômito? Não vai, né? Porque nem dá tempo. E aí já foi, e aí já fez a cagada. Então, assim, complicado. E o problema também é que eu vejo que a nossa educação hoje, ela coloca muito essa questão do opinar irrelevantemente, do jogar conversa fora sobre temas atuais e tudo. A nossa educação, ela tem a tendência de colocar isso como uma virtude, como um criticismo, um bom criticismo, né? Do tipo, não, né? Porque você é uma pessoa que tá atualizada, tá antenada, você tá sabendo o que tá acontecendo, você não está alienado, e você é uma pessoa que tem juízo crítico, e você tem uma opinião formada e um posicionamento. Eu penso assim, meu Deus do céu, né? Estamos ali para poder aprender gêneros literários, escolas literárias, enfim, como escrever um texto, ou a gente tá ali para poder formar uma opinião sobre cada pequeno assunto que existe no mundo. E sobre assuntos que você não parou pra pensar nem 10 segundos, sabe? É literalmente assim, olha, vomita sua opinião, fala qualquer idiotice, porque aí você tá sendo crítica. Você tá sendo uma pessoa criticista, você tem juízo crítico, você tem formação, você tem posicionamento. Eu tenho formação, eu tenho posicionamento, eu tenho uma opinião bem formada porque eu vomito qualquer coisa sem pensar duas vezes. Isso não é ter uma opinião bem formada, sabe? Isso é você não se importar de ser um idiota publicamente. Então, tá. Próximo. Falando sobre. Eu escrevi aqui mostra e festa junina? Ah, tá. Lembrei.
É porque, gente, como eu disse pra vocês no primeiro vídeo, tiveram muitos altos e baixos aí no meu estágio, né? Do tipo, achava que minha carga horária ia ser de um jeito, foi de outro, tal, essas mudanças todas. E dentre as oportunidades que surgiram no meio do caminho de eu abater mais rapidamente a minha carga horária, foi uma mostra cultural, uma mostra de profissões e a festa junina do colégio. Essa mostra de profissões, ela era em Belo Horizonte, era no fim de maio, e se ela tivesse acontecido, eu abateria, assim, de bate-pronto, cerca de 20 horas da minha carga horária. Lembrando que ela era 100 horas, né? Então, você tirar 20 horas é um valor bem legal. E aí, tava obviamente muito animada pra isso, tipo, nossa, mal posso esperar. Só que aconteceu que o número de interessados foi muito pequeno, não deu nenhuma van. E aí não aconteceu a amostra, então não rolou. Mas isso é uma coisa que também é muito legal você aí do outro lado de fazer, de você participar dessas atividades extracurriculares da escola para você abater isso na sua carga horária. Outro ponto importante, gente, tanto no meu primeiro quanto no meu segundo estágio, ninguém, diretora, supervisora da escola, professor, ninguém me questionou se, tipo assim, eu não tinha uma prova pra mostrar que eu fiz 100 horas ou não, entendeu? No primeiro estágio, a diretora me deu uma planilha horária para eu poder ir preenchendo, a qual eu preenchi fielmente até o fim, só que ela não me pediu para poder conferir aquilo ali. E da mesma forma, no segundo estágio não teve isso também. Então, no meu estágio não teve essa coisa de bater o ponto, entendeu? Do tipo, menos uma hora, menos isso, menos aquilo. Essa contabilidade horária, quem fazia era eu. Porque, como eu falei com vocês, se tem 100 horas, é pra fazer 100 horas. Então, eu acho que não tem atalho, não tem essa coisa do... Depois eu lá e peço eles pra assinarem um papel de 100 horas, sendo que eu não fiz 100 horas. E assim, gente, vai por mim. Eu super queria ter feito isso. Mas assim, tem que fazer, entendeu? Acho que não tem muito show com isso, não. E aí aconteceu que... E a própria diretora, quando concluiu o meu estágio, ela me chamou, né, pra entregar o papel e falou isso comigo. Falou assim, olha, a gente viu que você veio na escola. Eu pensei, tipo, que bom, o mínimo, né? Porque ela falando assim comigo que tinha muitos estagiários que não pisavam na escola e depois, num belo dia, apareciam lá do tipo, poderia assinar o papel pra mim? E, enfim, né, eles não podem fazer isso. Não devem, pelo menos. E ela foi e falou isso. Falou assim, então a gente viu que você veio aqui na escola muitos dias, com frequência, tal. Então, assim, essa foi a minha prova de que eu cumpri 100 horas pra escola, né? Mas tá. A festa junina. Não fui na festa junina. Essa festa junina, ela tem uma duração aí de cerca de 4 ou 5 horas, então também não é muito. E é a festa junina dos pequenos, né? Do maternal e fundamental 1 e fundamental 2. Não fui porque eu desanimei mesmo, sabe? Tipo, pensei assim, ai meu Deus, eu vou ficar lá 5 horas, sabe? Só pra poder fazer isso. E eu até cheguei a convidar algumas amigas pra ir comigo, mas elas não poderiam. E meu pai até animou de ir comigo, mas eu fiquei com muita preguiça. Eu fiquei tipo assim, gente, ai, eu não estou procurando isso. E também o mês de junho, eu já tinha bem um cadinho, assim, de festa junina. Eu fui pensar assim, nossa, eu não aguento mais. Então, eu não fui. Tá, próximo ponto. Isso aqui foi muito legal. Muito legal. Que foi... desde o primeiro momento, assim, que eu comecei o meu estágio e que eu vi que aqueles meninos eram bem, assim, desprezíveis, eu naturalmente não queria me juntar a eles. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. No comecinho mesmo do meu estágio, eu não fiz esse comportamento. O meu comportamento foi do... Vamos lá, Maria Clara, né? Vamos enturmar e tal. E então, assim, as minhas tentativas de enturmar, quais que eram elas? Eu tentava sentar na carteira com algum aluno. Enfim, sabe? Tentava ali estar um pouco próxima deles nesse sentido. Beleza, expectativa. Realidade. Assim, sentei ao todo, acho que com 2 alunos e olhe lá. Isso foi no início do meu estágio. No restante do estágio, eu sempre ficava no fundo da sala. Eu entrava na sala e saía da sala. Entrava muda e saía calada. Isso aqui é outro ponto também que eu quero comentar com vocês. Estava falando com vocês quase agora dessa questão de educação, de delicadeza, né? Então, para mostrar para vocês que eu não sou perfeita e tenho consciência de que o que eu fiz foi errado, não foi educado, tá? Então, não tô querendo aqui dar uma de perfeita, eu só tô falando aquilo que a gente deve se esforçar para fazer. Porque é o melhor e, de fato, é o correto.
que é o seguinte, essa questão de eu ter entrado nas turmas sem cumprimentar, então entra, muda, sai calada, isso se chama falta de educação, né? Porque toda vez que a gente chega num lugar, a gente precisa cumprimentar, principalmente numa sala de aula. Então, né, gente, bom dia e tal. E óbvio que os professores sempre faziam isso, e eu sempre estava muda e calada. E isso é tão interessante que eu lembro assim, isso aconteceu direto. De tudo que eu queria, na verdade, era entrar invisível naquela sala de aula, sabe? Então eu sempre tentava do tipo passar por trás do professor e ir pro meu fundo da sala do tipo, por favor, ignorem a minha existência, né? Um pouco isso. E você só via assim os alunos todos olhando pra mim. E eu tenho certeza que em parte eles pensavam exatamente isso do tipo, bom dia, tipo isso, sabe? Então assim, isso ficou muito claro que foi uma falta minha. Vou ser muito sincera com vocês também. Não me preocupei de corrigir essa falta em mim, porque não tô aqui me defendendo, tá, gente? Não tem defesa pra isso que eu fiz. Mas o que eu pensava comigo é tipo assim, gente, de verdade, assim, não tô nem aí. Se vocês não gostam que eu dou bom dia pra vocês, eu não tô gostando de estar aqui, eu não quero estar aqui, não quero que vocês me vejam, quero ficar invisível, só quero ir pro fundo da sala. Então, foi basicamente isso que eu pensei. Outra situação. Pera, eu pedi um pouco do fio da meada. Tá, então, o meu estágio inteiro foi assim. Outra coisa que aconteceu que eu não fiz esse ano. Não teve um dia do meu estágio 2 que eu desci pro recreio. Eu sempre fiquei lá em cima, nas escadarias, sozinha e querendo ficar sozinha. E eu não desci, foi porque eu pensei assim. Eu não quero formar contato com vocês, entendeu? Então, assim, todas as formas que eu tive de me isolar desses alunos, eu fiz. Por que eu tive essa retratação, né? Porque, como eu falei com vocês, eu não queria a estima deles, não queria proximidade com eles, não os admirei nem um pouco. Então, realmente, eu fui meio que construindo essa barreira aí ao meu redor. Não fui na sala dos professores, né? Então, assim, os professores sempre me convidam, não fui lá nenhum dia do meu estágio. E é isso, assim, sabe? Fiquei muito na minha mesmo. Eu meio que queria passar invisível dessa vez. E de fato, isso teve bastante efeito. Porque, de fato, esse meu segundo estágio, ele foi muito isolado mesmo. Assim, eu vejo que as minhas estratégias realmente funcionaram. Porque, ao contrário do estágio anterior, eu não tive, né, nenhum tipo de proximidade com os alunos. Não tive nenhum tipo de proposta de trabalho, nada disso, exatamente porque eu não me joguei muito, entendeu? Então isso é até uma coisa interessante, né? Do tipo, se você não se joga, as coisas não acontecem. Então é bem isso mesmo, assim, matematicamente é bem coerente. E assim, tá tudo bem, tipo, eu não tô falando isso reclamando. Outra coisa que me chamou a atenção, né, dos alunos. Todos os alunos do Fundamental 2 que eu tinha entrado em contato naquele ano, é porque assim, gente, esse colégio tem 2 andares. Então, o primeiro andar é do Fundamental 2 e o segundo andar é do ensino médio. Aí, quando acontecia de eu ver o pessoal do Fundamental 2, eles, assim, muito doces comigo, sabe? Do tipo, oi e tal, e não sei o quê. Super dóceis. Se eu vejo eles na rua também, eles são os queridos. E são muito fofos comigo. Então, assim, isso era um contraste pra mim muito grande, sabe? De ver, assim, que no Fundamental 2 eu realmente consegui plantar e colher plantinhas muito fofinhas. E no ensino médio isso não aconteceu porque eu não plantei isso, porque eu escolhi não me empenhar nisso. Então foi algo coerente, como eu tô falando com vocês. E aí aconteceu que ali em abril eu fiz uma ação de Páscoa com as minhas amigas. Nós nos organizamos para poder fazer uma tarde de brincadeiras com umas crianças de uma creche aqui da minha cidade. E eu pensei assim, cara, vou convidar as meninas desse colégio, porque a gente tava precisando de voluntárias. E eu pensei assim, quem sabe assim, né, eu quebro um pouco o gelo. Resumo da história, eu convidei todas as turmas, menos o terceiro ano, porque eles tinham um compromisso de turma nesse mesmo dia, então nem adiantava eu convidar. Aí convidei o primeiro e o segundo e vieram 3 meninas participar. Isso foi algo que me alegrou muito, tipo, eu fiquei muito feliz por isso. Foi muito legal. Eu busquei elas em casa, levei elas em casa. Elas são, assim, 3 meninas da turma bem próximas. Foram meninas do segundo ano. E foi muito legal, sabe? Nós pudemos conversar muito, assim. Foi bem legal mesmo, essa experiência. Só que aí é que é o engraçado, né? Depois disso,
a gente perdeu o contato, assim. Então, Mas aí, novamente, por que a gente perdeu o contato? Porque eu voltei, né, a essa coisa do construir a muralha em torno de mim. Porque, tanto que na sala de aula, por exemplo, elas, no início, né, elas até me cumprimentavam, tipo, ai, oi, Maria, tudo bem e tal, e não sei o quê. Depois elas pararam, por quê? Porque eu cumprimentava elas e ficava na minha, entendeu? Então, tipo, não puxava assunto, não falava nada. Até porque também, né, tava na sala de aula, mas porque eu realmente tava, tipo assim, beleza, né? Tipo, aqui fora da escola somos queridas e tudo, mas aqui dentro eu preciso me preservar, tipo isso, sabe? E aconteceu isso. Por um lado, eu me entristeço um pouco por isso, porque foi uma conquista que eu tive e que eu não cuidei dessa conquista, nesse sentido, sabe? Mas, por outro lado, assim, eu continuo super aberta a elas, assim, a gente tem um contato uma das outras, depois eu já mandei mensagem pra elas e tudo. E, e é isso, assim, eu acho que eu acho que eu vou entrar nesse assunto agora, porque, assim, quase que tá virando uma sessão de terapia esse meu relato. Mas, assim, gente, tô falando isso com vocês pra mostrar que essa é a verdade, né? Como eu disse pra vocês, não tem intenção nenhuma de que vocês acreditem que eu seja um exemplo, que eu seja uma pessoa perfeita. Não sou e eu tô super bem em ver e em mostrar que eu não sou perfeita, sem me orgulhar disso, né? Não me orgulho dessas minhas faltas. Acho que sim, que eu sempre tenho que buscar melhorar isso. Então, assim, eu não cometo esses erros e fico com a consciência tranquila, sabe? Do tipo, nossa, fiz isso e tô super bem e vida que segue. Não. Eu penso assim, cara, fiz isso, beleza, não vou arrancar a cabeça por causa disso, não vou ficar louca. Vou constatar que isso foi um erro e vou tratar esse erro como uma pessoa madura. Então, tipo assim, beleza, fiz isso. O que dá pra fazer agora de melhor? Sabe? O que eu posso tentar de fazer de diferente numa próxima vez, numa próxima experiência? Então, assim, é um pouco isso. É não ir pra nenhum extremo, eu acho. E também não tratar isso como o fim da picada, sabe? Não acho que assim, nossa, caraca, tá tudo perdido, lascou meio mundo e tal. Não, tá tudo certo. Tá, antes de eu entrar nesse ponto que eu falei que vou falar, outro ponto também que foi muito, muito importante pra mim. Foi um dia que. Acho. Isso foi no aniversário da minha mãe? Não foi. Eu esqueci que dia que foi isso. Eu só sei que foi um dia que eu e os meus pais nós saímos juntos pra poder ir num bar que tem aqui perto de casa, um barzinho assim, que tem porções, essas coisas. E aí nós fomos juntos para comer uma porção e tal. E aí, do nada, assim, vem uma pessoa, né, me toca lá, e quando eu vou ver quem que era? Era uma aluna do Fundamental 2 do estágio do ano passado, que, assim, muito querida, muito querida. Ela ano passado tava no 8º ano, esse ano tá no 9º, e ela saiu do colégio. Só que eu nem vi se ela saiu ou não, porque exatamente por causa dessa questão de eu não ter convivido, né? Então, assim, não sei quem saiu, quem não saiu, quem tomou bomba, tal, tipo, não sei de nada, porque fiquei realmente bem por fora. E aí, essa aluna foi me abordar e tudo, e foi muito especial pra mim, sabe? Assim, foi muito legal. A gente foi, conversou ali, eu perguntei pra ela como que ela tava, a gente trocou ali alguma conversa e a gente trocou de número de celular. Eu convidei ela pra participar da ação, só que enfim, acabou que ela não conseguiu. E assim, sei lá, foi muito especial pra mim, sabe? Assim, como eu disse pra vocês, assim, eu me orgulho muito do trabalho que eu fiz ano passado no Fundamental 2, porque foi muito especial pra mim, principalmente com as meninas. Principalmente com as meninas, assim, ver que eu ganhei a estima delas, que elas realmente gostaram de mim, que elas realmente olham pra mim de uma forma carinhosa, sabe? Isso pra mim significou muito e esse dia no restaurante foi muito legal mesmo. E aí, gente, eu queria parar aqui. Assim, eu acho que vai ter uma parte 4. Tem muito mais coisa pra gente falar. Mas eu queria pegar todo esse adendo aí que eu falei com vocês, dessa muralha, dessa coisa e tudo, pra falar sobre temperamentos. Bom, pra alguns de vocês que estão me ouvindo, talvez esse assunto já seja mais velho do que andar pra frente. Pra outros, não. Então, se você não sabe o que são temperamentos, eu sugiro que você, enfim, pesquise aí na internet e tudo. Mas basicamente é uma teoria de que existem 4 temperamentos e que cada ser humano nasce com um temperamento. E esse temperamento são certas inclinações que nós temos para reagir de certas formas. E aí,
Toda a vida eu achei que o meu temperamento era o sanguíneo. Desde quando eu ouvi falar sobre a primeira vez, eu pensava que eu era sanguínea. Aí depois passou um tempo na minha vida, assim, que eu comecei a desenvolver umas certas. A desenvolver não, assim, a perceber em mim certas tendências melancólicas. E muitas pessoas perguntavam pra mim se eu era colérica. Aí eu comecei a ficar muito louca, sabe? Tipo, nossa, eu já nem sei mais. Só sei que não sou fleumática. E aí, de tanto assim isso encher a minha cabeça, eu falei assim: quer saber? Não tô nem aí, não quero saber, não ligo pra isso não vai fazer nenhuma diferença na minha vida, eu não vou morrer por causa disso. Se eu souber, se eu não souber, tá tudo certo. E acabou que eu apaguei, assim, esse assunto da minha vida. E aí, as minhas amigas mais próximas começaram a me perguntar muito qual que era o meu temperamento. Tipo, novas amizades que eu fazia. Aí falavam, qual que é o seu temperamento e tal. Eu falei assim, olha, não sei, não me preocupo em saber, então assim... Aí elas ficavam meio inconformadas, tipo, não, cara, você tem que saber e tal. Aí uma dessas minhas amigas falou comigo, falou assim, olha, eu vou te dar um presente. Vou te dar um livro que eu comprei sobre temperamentos, que me ajudou a identificar o meu e que eu acho que vai te ajudar muito, vai ser uma boa ferramenta. Beleza, ela me deu o livro. Eu li numa sentada, assim, porque o livro é bem fácil, inclusive deixo aqui a recomendação. Ele se chama Os Temperamentos, Conhece-te a Ti Mesmo. Não lembro o nome do autor, mas o título é esse, então não vai dar erro. Gente, é um livro minúsculo, super fácil, inclusive bem mal editado, porque ele tem muitas páginas vazias e com pouca coisa escrita, sabe? Então, assim, ele realmente é um livro, assim, no fim das contas, daria para ter esse livro em 50 páginas. E a leitura é muito fácil, então é bem tranquilo. Aí, gente, eu fui ler o livro e identifiquei o meu temperamento. E isso, de verdade, assim, isso foi talvez uma das melhores coisas que me aconteceu nesse ano. Foi ter descoberto o meu temperamento com profundidade. Tipo, realmente ver isso como uma ferramenta de autoconhecimento. Então, eu recomendo muito que você faça isso enquanto ser humano mesmo, mas é claro que isso vai ter reflexos muito claros no seu trabalho. E isso me ajudou a entender muito, muito, muito essas situações do meu estágio. E olha que eu descobri meu temperamento depois, tá? Já ali no fim do estágio. Qual que é o seu temperamento? De verdade, eu fico pensando se eu falo ou se eu não falo, porque eu não quero que vocês fiquem meio que me lendo, assim, com o meu temperamento, porque só eu que conheço o meu temperamento, sabe? Então, assim, se eu falar pra vocês, às vezes vocês vão ficar assim, nossa, então a Maria Clara é assim, 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 assim. Não, gente, assim, sim e não, sabe? Tipo, tem coisas que manifestam de formas distintas em mim e tudo. Então, beleza, eu vou falar, mas assim, não tentem me ler, porque se você não convive comigo, você não vai conseguir me ler. Mas eu sou colérica melancólica, né? Colérico é o meu predominante e melancólico é o meu secundário. Tem pessoas que têm um temperamento puro, tem pessoas que não têm. E é isso. E assim, essa questão do colérico me explicou muito. E essa mistura, assim, igual eu tô falando com vocês, essa questão aí da muralha, sabe? Do tipo, me deixa aqui sozinha comigo mesma, não mexe comigo, que eu não mexo com você. Mais ou menos isso. Eu vejo muito isso do colérico e do melancólico mesmo, assim, é bem isso. E toda essa questão também desse certo desprezo, sabe? Enfim, eu consigo perceber muito isso, essa influência, e ter tomado consciência de que isso é fruto de uma inclinação que eu tenho, me ajudou muito. Me ajudou muito. Tipo assim, me fez sofrer com muito mais dignidade. Do tipo, beleza, isso me incomoda, mas eu sei o porquê está me incomodando e o que eu devo fazer. E linkando isso, né, a uma situação que eu comecei a comentar com vocês no vídeo passado a respeito da questão do sorriso, né? Eu falei com vocês que durante o meu estágio, se você pegasse ali, alguém pegasse do nada e tirasse uma foto da minha cara, vocês iam ver uma cara séria, carrancuda, de tacho mesmo. E dava pra ver na minha cara, assim, o quanto que eu tava... Não estava feliz por estar ali, né? Um pouco isso. E eu acho que se eu tivesse me lembrado disso no início, sabe? E isso é uma dificuldade que eu tenho na vida real também, assim. Geralmente, quando eu tô em ambientes públicos, né? O meu rosto, ele é bem sério mesmo e eu não me esforço pra isso, né? E isso também tem a ver com o colérico, né? O colérico, ele tem um certo tipo de feição. E... Só que, o que eu quero dizer com isso? Eu não estou querendo dizer que
Porque algumas pessoas podem interpretar dessa forma, né? Do tipo, Maria Clara, não liga pra opinião dos outros, né? Fica com a sua cara do jeito que ela é, você que tem que gostar da sua cara e tal, não sei o quê. Gente, vai por mim, isso pra mim é o mais fácil de fazer, sabe? Tipo, e literalmente, eu não ligo pra isso. Tipo, as pessoas estão achando você muito sério, não sei o quê. Tipo assim, tá, paciência, sabe? E só que eu sei que isso é o caminho mais fácil pra mim, sabe? E é o caminho mais egoísta também. Então, o que eu quero é ser uma pessoa melhor. Tipo, eu não quero ser assim. Eu não quero me conformar. Então, se eu não quero me conformar comigo mesma, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero me esforçar pra servir a outra pessoa com o meu rosto, né? Porque o rosto é pros outros. Tanto que nós não vemos os nossos rostos. Vocês já perceberam isso? Tipo assim, se não existisse espelho e reflexo no mundo, a gente nunca ia saber como que é a nossa cara. Por quê? Porque não é pra gente, é pra outra pessoa. Então, eu quero oferecer pro outro o melhor rosto que eu posso oferecer. E o melhor rosto não significa eu estar com um sorriso de orelha a orelha, andando igual uma boba na rua com esse sorriso. Não significa isso. Muitas vezes é eu ter simplesmente uma feição afável, calma, tranquila, que não afaste as pessoas de mim, entendeu? Então, às vezes, o caminho não é um extremo ou outro, sabe? É tipo assim, olha, tudo bem, eu não preciso ficar igual uma boba alegre, não preciso ficar carrancuda. Eu preciso ter uma feição plácida. Então, e isso pra mim, gente, é muito difícil, viu? Muito difícil mesmo. Inclusive, recentemente eu fui descobrir que quando eu ando de boné, eu consigo disfarçar mais isso. Então eu tenho até gostado de sair de boné agora, porque aí eu consigo esconder mais o meu rosto, vocês acreditam? Mas realmente isso é uma situação que eu penso muito comigo e eu vou ser muito sincera com vocês, assim, muito sincera. Eu acho que essa dificuldade que eu tenho, eu só vou vencer ela pela graça de Deus mesmo. Tipo assim, eu acho que Deus, em algum momento, ele vai me dar uma graça sobrenatural, eficaz, pra realmente eu ter essa maior placidez, assim, no meu rosto, sabe? Eu realmente acredito nisso. E não é fácil pra mim. Tipo, fácil pra mim é pôr o boné, é pôr o óculos de sol, é o estilo famoso em Los Angeles, entendeu? Então, enfim, tô falando isso aqui com vocês. Não é pra me expor por expor, mas é pra mostrar pra vocês que tem tantos detalhes que são tão pequenos, sabe? Tantas vezes a gente os julga como insignificantes, mas que tem um impacto, gente, que a gente não tem ideia, sabe? Esse fato do meu rosto, de eu ter essa dificuldade, foi a chave central do meu insucesso no estágio 2. Eu tenho certeza disso. E é uma coisa tão simples quanto um rosto. Então, não subestimem isso, sabe? Não subestimem isso. Outro ponto que eu ia comentar, eu tava lembrando disso enquanto eu tava falando isso, era sobre. Só um momento. Ah, sim. De todas as turmas do ensino médio, a que eu mais frequentei foi o primeiro ano, e a que eu menos frequentei foi o terceiro ano. E quando eu convivi ali com o terceiro ano, eles, na verdade, eu acho que por eu ser um pouco mais próxima da idade deles, né? Assim, por eles naturalmente serem os mais velhos, né? Eu tava um pouco mais próxima da idade deles. E eu acho que eles perceberam isso, e isso facilitou o meu convívio com eles. Eu tenho certeza que se eu tivesse estado mais presente no terceiro ano, eu teria tido um relacionamento bem melhor com eles. Mas o que que eu fiz? Eu não quis mais ir pro terceiro ano. Tipo, isso foi intencional. Então, tipo, eu mesma escolhi diminuir a minha frequência lá até que eu parei de ir no terceiro ano. Eu ia só no primeiro e segundo ano. Por quê? Por causa disso, sabe? Tipo, eu queria ficar na minha. E também tinha um aluno nesse terceiro ano, gente. Nossa, é até interessante eu falar sobre isso aqui também, porque isso tem a ver com comportamento. Tinha um aluno lá, toda turma eu acho que tem esse tipo de perfil, né? Que é aquele menino. Como que a gente fala isso? Tô tentando achar uma palavra certa. Simpático. Toda turma tem aquele menino simpático. Simpático que eu tô querendo dizer aqui, gente, é no quesito das maneiras, tá? Não é questão de beleza, nada disso. E sempre tem aquele menino mais cavalheiro, mais afável. E aí no terceiro ano tinha um desses rapazes. E ali, logo nos meus primeiros dias de estágio, eu via que ele fazia algumas brincadeiras, tipo assim. Algo muito sutil, tá, gente? Não era nada assim, uma chacota, algo que tava me humilhando, não era nada disso.
nada disso. Só que, por exemplo, vamos supor, às vezes eu tava passando de uma sala para outra sala acompanhando uma professora. E aí eu lembro que teve uma vez que isso aconteceu, que a professora que eu tava acompanhando estava indo pro terceiro ano. E eu estava vindo atrás dela. E aí ele fez bem assim, tipo, nossa, quanta gente bonita. E não sei o que, uma coisa assim, sabe? E aí eu vi que ele até tentou meio que consertar depois, porque ficou muito na cara, assim. E aí eu vi aquilo, eu pensei, tipo assim, meu Deus do céu. Por exemplo, acho que pra mim o fim da picada foi um dia que eu tava descendo. Eu não tô falando isso achando bom, tá, gente? Só pra deixar muito claro. Teve um dia que eu tava descendo, eu tava indo embora, literalmente. E aí ele tava no corrimão. No corrimão, não, na grade, vamos dizer assim, das escadarias. E aí eu fui descendo. E aí eu só sei que o que tava acontecendo? Se eu não me engano, eu tava descendo a escada e tinha uma professora subindo a escada. E aí ele literalmente virou e falou assim: Nossa, que mulher maravilhosa que tá vindo e tal. Falou alguma coisa assim, sabe? Acho que ele não diferenciou quem que era. E aí eu lembro que eu fiquei pensando, tipo assim, meu Deus do céu, que cara mais sem noção. Porque ele não tinha feito essa diferenciação no comentário. Ele não falou isso que tava vindo. Ele falou alguma coisa assim, não lembro mais. Só que assim, muito atirado, sabe? E quando eu tava na sala de aula, eu também vi esse comportamento nele. E, por exemplo, teve um dia, assim, realmente tava demais, sabe? Teve um dia que nessa turma, por exemplo, eu tava sentada no fundo, como sempre. E aí os meninos do terceiro ano, como eu disse pra vocês, eles puxavam bastante assunto comigo e tudo. E aí ele, por ser essa pessoa boa pinta, né, também entrava no meio da conversa. E aí teve um dia que, por causa disso, porque todo mundo tava ali conversando, acho que ele aproveitou daquela facilidade e ele literalmente pegou uma cadeira e colocou do meu lado. E aí eu fiquei tipo assim, cara, não tô acreditando, sabe? Um pouco isso. E aí aconteceu que ele não parava de conversar comigo. E eu ficava assim, aí tanto que os meninos perceberam isso, né? E viram, tipo assim, ah, ciclano, não sei o quê. Assim, você via que aquilo tava muito claro. E eu pensei, tipo assim, cara, preciso fazer alguma coisa aqui, né? Não dá pra eu ficar nessa do, ai, não sei o que fazer, sou mais velha que esse menino, sei bem melhor. E aí eu fui e falei com a professora. Falei assim, ô professora, você pode falar com ele pra poder mudar de lugar, por favor? Falei desse jeito, assim, sabe? E aí ela falou assim, ah, ele é muito pegajoso mesmo. Vem aqui pra frente, ciclano. E não sei o quê. E aí acabou, sabe? Aí depois disso ele nunca mais fez nada comigo, não. Mas por que eu tô falando isso? Porque assim, também acontece muitas essas coisas de falta de noção, sabe? E quando isso acontecer, é igual eu tô falando, gente, assim, eu acho que isso é uma coisa muito assim, de adolescente mesmo, tipo, um menino super assim, besta mesmo. E, tipo, obviamente, nunca me importei de conversar com ele, ali, com os outros alunos e tudo, né? Nunca dei atenção pra ele em particular, nada disso, até porque isso é antiético, né? Considerando que eu tô ali fazendo um estágio. E só que assim, a importância da gente ter esses cuidados e cortar isso logo, sabe? Eu tô falando desse exemplo, mas se fosse um aluno que tivesse me humilhado, ou se ele tivesse feito algo mais impactante, eu teria tomado as providências também. Porque eles não podem criar asas, sabe? Do tipo, não, eu faço e não acontece nada. E aquilo ali não seria um comportamento apropriado, igual eu tô falando. Já pensou? Do tipo, nossa, estou gostando da estagiária que tá indo na minha sala? Nada a ver. Então, muito cuidado com isso. Que mais? Nossa, tem tanta coisa pra eu falar. Mas eu vou terminar aqui, porque realmente agora faltam poucas coisas. Pera aí, rapidão. Ah, outra coisa que eu não falei com vocês era quantas horas que eu ia por semana no colégio, né? Isso foi variando bastante, mas eu anotei aqui que o máximo que eu fui foram 8 horas por semana. Eu lembro que teve uma época ali que eu cheguei aí 6 horas por semana. E, gente, isso é muito, tá? Então, assim, principalmente dentro do cronograma, né, da sua semana, isso come muito tempo. E é igual eu tô falando, né? Por eu
trabalhar também, ter as minhas obrigações, fica bem puxado. Assim, outra coisa que também me chamou muito a atenção é a diferença das salas à medida que os anos vão se passando. Nesse colégio tem todos os níveis, né? E assim, gente, as salas do maternal são lindas. Lindas, lindas, lindas. Dá vontade de você ficar lá pra sempre, né? Aí você vai pro Fundamental 1, as salas continuam bem bonitas, bem cuidadas. Assim, inclusive, quando foi no ano passado que eu dava o reforço escolar no turno vespertino, nós ficávamos na sala do 5º ano, se eu não me engano. E, assim, a sala é uma delícia. Eu lembro que quando eu entrei nessa sala a primeira vez, eu me senti uma professorinha, sabe? Assim, muito, muito gostosa mesmo a sala. E quando você chega ali no Fundamental 2 e no Ensino Médio, que é o mesmo prédio dessa escola, né? Porque Maternal e Fundamental 1 são em outros prédios. Quando você chega nesse prédio do 2 e do Ensino Médio, a feiura, assim, impera, gente. É feio mesmo, não tem outra palavra. É feio. As salas são aquelas cores mortas. Aqui é tanto de fio, de papel rasgado, de parede suja, de lixo na sala, de carteira quebrada, é destruição mesmo, sabe? É feio pra caramba. Por um lado, eu acho que tem a ver com essa questão aí que eu tava falando da educação dos alunos, né? Que vão depredando as coisas. Mas também tem a ver que eles já estão vendo que ali não tem nada de bonito, sabe? Ali já não tem nada pra ser reverenciado como algo belo. Aí que eles não ligam mesmo. Tipo assim, isso aqui é feio mesmo, então vamos descer o pau. Então, eu percebi muito isso. E o tanto que isso cansa, sabe? Você ter uma sala horrorosa, isso só pesa mais o ambiente, sabe? Junta a feiura da sala, os alunos com essas conversas e com esses comportamentos, aí vai ficando aquele lugar totalmente repugnante. Então, isso me chamou bastante atenção. Não sei porque tem esse desleixo com essas outras salas, sabe? Outra questão, falando sobre o esquema horário. O que acontece? Na minha escola também, quando eu estudei, o esquema horário era idêntico ao dessa escola. Então, assim, era aquele esquema de horários de 50 minutos. O recreio durava 20 minutos, se eu não me engano. Só tinha um período, né, pro recreio, evidente. E era isso, entendeu? Então, é claro que esses 50 minutos não são 50, são bem menos. Por quê? O professor tem que deslocar. Até que você chega na sala e começa a dar propriamente a aula, não são 50 minutos mesmo. E eu tava pensando sobre isso, sabe? O tanto que esse esquema, muitas vezes esses esquemas horários das escolas não respeitam nem o professor, nem o aluno. Porque, por exemplo, que intervalo que você vai dar ali pro aluno poder literalmente espairar um pouco, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Tipo assim, sei lá, acabei de fazer 50 minutos, vamos supor que sejam 50 minutos, né? 50 minutos certinho de aula, foco, concentração. Você precisa ali de uns 10 minutos pra espairar, entendeu? Do tipo, beber água, ir no banheiro, caminha um pouco ali no corredor, conversa um pouco com seus colegas. Se tivesse esse respeito, a estrutura humana mesmo, tá? Eu tô falando isso, a estrutura humana. Que ser humano que existe na face da Terra que consegue ter um rendimento de 100% em horários de 50 minutos encadeados e só descansar ali nos 20 minutos do recreio? Isso não existe, gente. A gente não consegue concentrar em uma coisa por tanto tempo e da mesma forma. Agora, se fosse uma coisa humana mesmo, do tipo, são 50 minutos, mas tem 10 minutos de descanso, não precisava nem do recreio, entendeu? Tipo, você ia de fato estar dando a oportunidade dos alunos nesses intervalos recomporem para poder ir para o outro horário, dar a oportunidade para o professor chegar com calma, organizar os materiais dele, começar a aula. Então, assim, o próprio esquema horário, ele já é sabotador. E ninguém liga para isso, obviamente. Depois, a luta contra a dispersão. Eu não lembro se eu falei sobre isso do meu primeiro estágio, mas isso é algo que eu vi bastante, assim, que não tem como você estudar na escola, porque tudo induz à dispersão. Tudo induz à dispersão. Não tem esse cultivo de um ambiente de estudo e de um espírito de estudo, sabe? Você não propicia nada
que te convide a ter viver aquele momento de estudo, sabe? Do tipo, caraca, agora eu estou estudando, concentração, foco. Não, é assim, o tempo inteiro tem alguma coisa que tá falando, não presta atenção, não presta atenção, não presta atenção. E aí você quer falar que você é aluno pra prestar atenção? Gente, não dá. É assim, é todo tipo de idiotice que vocês pensarem. Tipo assim, igual, isso acontece tantas vezes, eu fico morrendo de raiva. Às vezes o professor tá ali explicando tal. Aí vem, por exemplo, a porta abre sozinha. Porque o vento bateu, enfim, tocou a porta. Gente, todo mundo para. Entendeu? Do tipo, nossa, meu Deus, quem abriu a porta é um fantasma, não sei o quê, tá. Entendeu? Gente, peraí, que minha mãe tá ligando. Oi, mãe. Não, o quê? Mas eu já vacinei o Chico. Acho que ano que vem, acho que raiva é uma vez no ano ou 6 em 6 meses. Esqueci. Tá. Tchau. Aí, é... ahn, Tá. Então é isso. Só pra concluir, essa questão das provas também. Me chama muita atenção isso. Essa questão do espírito de dispersão, sabe? Tipo assim, o nosso foco é dispersar? É tipo isso. O nosso lema é dispersar, é quase que isso. Por quê? O que acontece? Quando tem as provas, gente, assim, a prova é pura enrolação, entendeu? É tipo assim, você fica vendo, acho que os alunos mesmo ficam tipo assim, não vamos começar a prova, não vamos começar a prova, não vamos começar a prova, não. Aí, tipo assim, começou a prova. Eles não param de fazer perguntas pro professor. E perguntas assim, idiotas mesmo. Então, assim, perguntas do tipo, professor, isso daqui é uma vírgula ou é um ponto final? É nesse nível, entendeu? Tipo assim, pra que você está fazendo essa pergunta? Então, complicado. Não dá pra estudar em escola, gente. Não dá, não. Não dá. Ótimo. Tô feliz porque eu já terminei de falar tudo que tinha aqui nesse papel. Porém, não falei com você sobre as matérias e tudo e tal, e a minha garganta realmente já está indo pro fim. Então, eu vou parar aqui, e aí amanhã, se eu não me engano, ou hoje mais tarde, eu gravo a terceira parte falando sobre as matérias, e se Deus quiser, falando também sobre um pouco do a seguir. Eu acho que é isso que tá faltando. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado.